Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui, nessa jornada com Dante e Virgílio pela Divina Comédia. Nós que estamos aqui, então, na segunda parte da Divina Comédia, que é o segundo livro, o Purgatório, de Dante. Nós já temos aqui uma playlist completaça sobre a primeira parte do primeiro livro, que é o Inferno de Dante, ok? Se você tiver interesse, tem ilustração, tem explicação e análise do canto, tá bom? E aqui nós estamos, então, no finalzinho do Purgatório, isso mesmo. Hoje eu trago para você a introdução, todo o simbolismo e significado do canto 30. Lembrando que essa parte, ou esse livro, na obra, tem apenas 33 cantos, ou seja, então falta apenas 3 cantos para o final dessa jornada aqui pelo Purgatório, ok? Então, como sempre, trago todo o simbolismo, o significado, tudo aquilo que está velado, escondido por detrás de cada linha do canto, ok? Espero que vocês estejam gostando dessa playlist, desses vídeos, né? Muitas pessoas não dão muita moral para essa parte, para esse livro que é o Purgatório, mas quando a gente adentra realmente para todo o simbolismo e significado que traz esse livro, a gente percebe que ele é um dos mais importantes, ok? E rumo ao paraíso nós estamos, né? Nós já estamos aqui, digamos assim, com um pezinho no paraíso, porque nós estamos no paraíso terrestre, mas nós já estamos vendo muitas coisas celestiais aqui, ok? E hoje tem um encontro muito especial e importante, né? Que leva então Dante às lágrimas. Ele chora como nunca chorou antes aqui, ok? Então, bora lá pro canto, eu trago a introdução, todo o simbolismo e significado. Espero que você esteja gostando. Se você está gostando, curta, comenta e compartilha, né? Se dá essa força aqui pro meu canal e diz pra plataforma que esse vídeo aqui é interessante, é importante e ele vai recomendar para mais pessoas que têm interesse nesse tema, que têm interesse em se aprofundar nessa divina obra que é a Divina Comédia, ok? Então vamos lá. Purgatório de Dante Alighieri. Canto 30. Acolhida festivamente pelos anjos e pelos bem-aventurados, desce do céu Beatriz, a divina sabedoria, e pousa no carro. Nisto, Virgílio, a humana sabedoria, desaparece. Ela dirige-se a Dante e lhe exprobra. É exatamente isso. Ela dirige-se a Dante e lhe exprobra os seus desvios. Dante chora. E os anjos se compadecem dele. Beatriz, dirigindo-se a eles, expõe mais particularmente quais foram as suas faltas depois da sua morte. E assim começa o canto. Lembra que no canto anterior tava todos os 24 anciões, as quatro feras, tava a carruagem com as 2 rodas, o grifo que puxava essa carruagem, todo o simbolismo e significado que cada coisa tinha, as 3 mulheres dançando do lado, as 4 do outro, e assim por diante, né? Que tem tudo a ver com as virtudes teologais, as virtudes humanas, que tem tudo a ver com a igreja, que tem tudo a ver com a fé e com a justiça, que tem tudo a ver com Cristo, que tem tudo a ver com o Novo e o Antigo Testamento da Palavra de Deus, que é a revelação divina, e assim por diante, ok? Representando tudo aqui o mundo espiritual, nesse canto 29, o anterior, né, que eu falei com vocês, muito animada, muito eufórica por tudo aquilo que está sendo revelado. Então, agora, se lembra que no final do canto passado, ele pega e vê um barulho no céu, um trovão, um estrondo, né, e tudo mais, e eles param, tudo para. E nesse que tudo para, então eles veem do céu como que caindo rosas, flores e flores, né, e lá desce uma dama com um véu cobrindo o rosto, com uma coroa de louros. A sua roupa era como se fosse brasas em chamas, né? E com um manto verde. E ela desce do céu. Antes disso, aparece sobre toda essa procissão, né? O candelabro que estava no início ali da procissão, iluminando então a procissão, digamos assim, conduzindo, iluminando a procissão, ele para, tudo para. E aí, então,
É como se fosse 100 mensageiros do céu aparecem sobre as carruagens e essa procissão e começam a cantar alguns hinos. E esses mensageiros do céu aqui nada mais são do que 100 anjos que aparecem e começam a cantar e tipo, meio que jogando rosas do céu, e aonde aparece então Beatriz, ok? Os anciãos também cantam, né? Os anciãos que estão nessa procissão cantam: vem, ó noiva do céu, vem, ó noiva do Líbano. Então, atraído por essa voz dos anciãos, aparecem esses 100 anjos aí, que são 100 mensageiros dos céus, e começam a cantar alguns hinos. Bendito que vem em nome do Senhor, que é aquele hino que o povo lá em Jerusalém ficava cantando, né, nesse sentido, quando Jesus adentra Jerusalém, onde então ele está ali prestes a ser preso e crucificado, né, que é o domingo de Ramos, né, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É isso que os anjos cantam. Então desce, né, uma mulher muito bela, muito santa, muito pura, cingida de oliva, radiante, num vestido cor de chama viva e com um manto verde, né, muito esplendorosa. Dante, vendo tudo isso, então, ele treme no seu espírito, o seu sangue congela, porque ele sabe quem é, né? Depois de tantos anos, ele está frente a frente com Beatriz, a sua amada. A Beatriz aqui, ela representa, nesse canto, e a partir de agora, ela representa tanto a fé e a teologia, como também ela se coloca no lugar de Cristo em alguns momentos, tá bom? Não que ela seja Cristo, mas ela meio que simboliza, tá? Acho que é isso, acho que é assim que eu posso explicar para vocês, né? Nesse sentido. Só que ele não tem coragem de olhar ela face a face, até porque ele percebe a expressão severa que ela traz debaixo daquele véu. E ele se inclina e se abaixa envergonhado e olha para o rio ali e vê seu semblante. Com a sua consciência pesada, nesse sentido, porque ele sabe e Beatriz sabe o que ele fez e o porquê que ele se perdeu. Então ele está envergonhado diante da sua bela dama, que há tanto tempo não via. E ela tá severa mesmo. E com um olhar severo mesmo, com um semblante severo mesmo. E as palavras que ela traz para Dante não são assim nada doces, são até um pouco severas, ok? Por quê? Porque ela vai diante dele e diante de todos ali expor as culpas dele. De alguma forma, né? De uma forma sintetizada, mas ela faz isso para que ele se arrependa verdadeiramente do seu coração e todo, então, todo indício de culpa, de apego ao pecado, ele então purgue ali, ele se limpe, ele se purifique, ele abandone ali nesse momento ali de arrependimento verdadeiro do coração. Então é isso que ela faz. Nesse tremor, nesse sangue gelado que deu nele ali, de estar diante dele, né, diante dela, ele procura ajuda no seu mestre, o Virgílio, e ele não encontra Virgílio, nem Estácio ali, ele não encontra mais, ele está sozinho, e também isso faz com que nele surja, né, com certeza muita coisa, e ele acaba, né, diante daquilo que Beatriz declara, do que Beatriz fala, do que a Beatriz acusa, do que Beatriz ali expõe, e ele se sentindo sozinho, ele acaba então, né, rompendo em lágrimas, lágrimas sinceras e abundantes, lágrimas de um coração contrito e arrependido. E ela começa dizendo: Dante, embora Virgílio tenha te deixado, não chores. Não chores ainda, porque deverá chorar muito as feridas, pelas feridas de uma outra espada. Ouvindo o nome dele, e uma curiosidade, o nome dele, nessa frase, neste momento, é a primeira vez, é a única vez que se vê, que se ouve o nome de Dante, alguém falar o nome de Dante aqui, ok? Então, no canto, né, vamos dizer assim. Então, ele olha para ela, sendo chamado, ele olha para ela e ela fala assim: sim mesmo, olhe-me muito bem, eu sou Beatriz. Como que você acha que você ia chegar aqui nesse monte?
Não sabias tu que é aqui, somente aqui, que o homem é realmente feliz? Então, ali nessa frase, ele já percebeu, ixi, aí vem bomba, lá vem um sermão. E é realmente isso que acontece. Ele abaixa sua cabeça envergonhada e olha para o rio e vê seu semblante, fica mais envergonhado ainda, se vê sozinho. E a Beatriz começa, então, a decorrer ali todo o seu sermão para Dante, ok? Nesse que ela começa a falar, os anjos começam a cantar o Salmo 30, primeiro versículo do Salmo 30, que diz assim: em ti, Senhor, me refugio. Só que eles não passam no ponto onde diz: meus pés estão pisando em espaços, em lugar espaçoso, né, nesse sentido. Então, realmente pedindo aquela proteção de Deus diante daquilo que ele vai ouvir agora, né? É bem interessante essa colocação. E ela fala vós que ó são vigias, que vigiais todos os atos, tudo que acontece no mundo lá embaixo, né? Quando esse homem estava ainda sob a minha fé, na sua primeira idade, quando olhou diretamente nos meus olhos e tinha por mim grande amor e a melhor companhia, ele vivia no bom caminho, mas foi só... E ela fala explicitamente isso. Mas quando passei a segunda idade, né, e para a segunda vida, porque o que acontece? Acho que a Beatriz tinha seus 20, 25 anos quando ela morreu. Ela já estava casada com outro homem. Vamos lembrar lá da história da Beatriz e do Dante, que ele mistura aqui, tá bom? Mas é mais um simbolismo espiritual, tá bom? A Beatriz e o Dante, eles se conheceram com 9 anos. Com 9 anos, eles se apaixonaram. Diz a história que eles se apaixonaram. Só que os pais de Beatriz tinham outros planos para ela e os pais de Dante a mesma coisa. A gente sabe que na Idade Média o casamento tinha muito conflito de interesse, mais do que o amor. Dante se apaixonou por ela, mas de uma forma platônica, porque realmente nunca viveu esse amor, ok? Então ela casou com outro homem e ele casou com outra mulher. Só que ainda na flor da idade, nos seus 20, 24 anos, ela morreu. A Beatriz morreu de verdade. Então, por esse amor não vivido e por ela ter morrido tão precocemente, que Dante traz ela sempre constantemente na sua memória, nas suas lembranças, nas suas obras, ok? Então ela fala, quando passei a segunda vida, ele me deixou e foi procurar outras. Mas aqui ele também traz nesse sentido de que ela lembra a sabedoria. Aqui nesse canto, a folha de louros lembra a sabedoria, ok? Tem ali a alegoria, o simbolismo da sabedoria. E ela está coroada de louros dourados. A veste dela, né, que é vermelho, verde e o branco, né, do manto do rosto ali, tem a ver com as 3 virtudes teologais, as 3 virtudes elevadas, que tá para a alma, que é a fé, a caridade e a esperança, ok? Então, nesse sentido da alegoria aqui, ela também traz esse sentido espiritual. Porque o que acontece? Na primeira idade, normalmente, a gente tá ali protegido, né, pela nossa inocência e ignorância. A partir da nossa segunda idade ou da nossa juventude, é que a gente realmente começa a viver o mundo e a consequência, né, de uma forma, e a consequência, então, das escolhas desordenadas, né, nesse sentido. Então, ela falou que ali na primeira idade, enquanto a Dante estava com ela, ou seja, a teologia, a fé, a sabedoria, as virtudes, né, ainda estava pelo bom caminho. Mas depois, na sua segunda idade, e quando ela foi para o céu, ele realmente largou dela, esqueceu dela, deixou de amar ela e foi procurar as outras, ou seja, as outras coisas, as coisas do mundo, as outras distrações, as outras coisas que ocuparam esse lugar então dela, né? E por causa disso, então, que ele se desvirtuou, ele perdeu as boas companhias, ele foi procurar outras coisas, outras distrações, né? E ali então ele acabou nesse sentido se afundando no pecado, no mundo do pecado. Lá no começo do inferno, ele diz que ele estava perdido numa selva escura. E essa selva escura, na obra, representa um mundo
e o mundo e seus pecados, o mundo e as suas ilusões, né? Nesse sentido, ele tinha se perdido do caminho verdadeiro, ele mesmo diz. Então a obra também diz respeito de como que aconteceu a conversão de Dante. Então aqui nada mais é do que a história de uma alma que se perde, começa num caminho bom, mas que no meio do caminho, no meio da vida se perde ali, né? E, no caso, né, no pecado, nas distrações do mundo, naquilo que é ruim, naquilo que não é bom, naquilo que não é virtuoso, mas que tem uma ajuda do céu para reencontrar o bom caminho. E essa ajuda do céu vem justamente de Beatriz, né? Nesse sentido, Beatriz vai até Virgílio, que é Beatriz, que é a fé, a teologia, vai até com a ajuda de Luzia, que é a graça santificante, ou a graça que ilumina a razão e a consciência, vai até Virgílio, que é a razão, e que ajuda então Dante a reencontrar o caminho verdadeiro, que nada mais é do que, o que é? Conversão, né? A conversão dessa alma, para voltar a viver o que é bom, belo e verdadeiro, para voltar a viver e caminhar pelo caminho certo e correto. Né? Tantas almas aqui, tanto no inferno quanto no purgatório, dizem que sorte é a tua, por estar diante da tua vida ainda, onde você ainda possui escolha e decisão, você está passando e vivendo por esses exemplos, para que você tenha uma boa morte, uma morte boa, não ruim como a nossa, né? E não tenha que passar por todo esse sofrimento aqui. Então é mais ou menos isso a intenção, então, de Virgílio e de Beatriz, mais de Beatriz, porque foi dela que partiu isso, né? Então isso você entende um pouquinho mais lá no começo de tudo, nos primeiros cantos do inferno, ok? Então, mais do que no sentido romântico e sentimental dessa história amorosa de Dante na vida real, ela diz também desse ponto de vista espiritual. Enquanto você estava apoiado nas virtudes, enquanto você estava apoiado na fé, na teologia, enquanto você estava sendo direcionada pela sabedoria divina, você estava no bom caminho, mas foi só eu morrer, foi só eu me distanciar, que você me esqueceu, que você não me amou mais, e você procurou outras coisas, e essas coisas não foram boas, foi o que te afundou no mundo, numa selva escura, onde você estava perdido, sem salvação e correndo grande risco, né, de morrer eternamente, porque a gente sabe, né, que o inferno é a segunda morte. Então ela vem, né, para ajudar ele. Diante desse discurso dela, desse sermão dela, ele chora muito, né? E ele tá aqui então diante do rio Letes, onde para ele continuar, ele vai ter que lavar então o seu rosto no rio Letes e no rio Eunoé. Um para esquecer das culpas do pecado, né, das lembranças, da memória do pecado, né, que aqui ele tá chorando amargamente, né, por ter escolhido e se distraído por muito tempo com coisas ruins que não deveria. E depois no outro rio para lembrar também das coisas boas que ele fez. E assim dar um ânimo, uma alegria para ele, uma esperança para ele continuar aqui a sua jornada, tá bom? Então, como eu já falei aqui, todos os cânticos, né? Vem a noiva do Líbano, que é referente ao cântico dos cânticos de Salomão, bendito o que vem em nome do Senhor, né? Que é ali a parte de Mateus 21:9, que ele entra, né, em Jerusalém, que Jesus entra em Jerusalém, lançai os lírios com as mãos cheias. Lançai os lírios com as mãos cheias é uma frase que está em Eneida. Só que os anjos aqui, esses 100 mensageiros do céu, que cantam essa frase, né, como se fosse um hino, para tipo louvar e fazer uma última homenagem a Virgílio, tá bom? Que é uma frase que se encontra em Eneida, que diz assim: lançai os lírios com as mãos cheias, que eu esperarei flores vermelhas. É um trecho da Eneida, né? O Anquises, o espírito de Anquises fala para Enéia sobre o destino do Marcelo, que é um sobrinho que morreu na flor da idade. Acho que meio que para representar ali também a Beatriz, ok?
Então a Beatriz ela surge com esse véu cobrindo o rosto, né, uma coroa de oliva e um vestido vermelho e um manto verde, né? Então ali, como eu já disse, o branco, vermelho e verde são as cores das 3 virtudes teologais, que é a fé, esperança e caridade, e a coroa de oliva representa a sabedoria. Dante, ela chama ele pelo nome a primeira vez, né, e a única vez que o nome do poeta é pronunciado aqui. E em ti, Senhor, me refugio, é um versículo do Salmo 30, ok? Então é isso. O canto 30 é bem breve mesmo, mas tem esse grande encontro, esse grande sermão, essa grande alegria, mas essa grande tristeza, onde Dante se vê sozinho pela primeira vez ali, sem apoio do seu companheiro Virgílio, mas na companhia da sua amada Beatriz, né? Sua amada guia e ajudante do céu, intercessora do céu, Beatriz. E incrível é que quando ela desce, toda a procissão para, né, para esse encontro. Eu achei bem interessante isso. Então, daqui para frente, nós vamos já se encaminhando para o final desse livro. E aí aguardar aí esses primeiros passos aí, então, para ele continuar sua jornada rumo ao paraíso. Ok? Então é isso, gente. Eu fico por aqui, espero que vocês estejam gostando. Se gostou, curta, comente e compartilhe, ok? Deus abençoe vocês e até o próximo canto, se Deus quiser. Beijo. Tchau.